Concentre-se, aumente o volume do seu rádio. A partir de agora, você passa a ouvir o programa Diário Semanal. Diário Semanal. A apresentação: Adriana Araújo. Adriana Araújo. Notícia de maneira imparcial. Bom dia, Adriana. Bom dia. Diário Semanal informa a hora certa. Como sempre, né? Diário Semanal em ponto, 10 horas e 2 minutinhos em ponto. Oferecimento Janjoy. Gostaria de agradecer e mandar um alô todo especial a toda a minha zona rural, que hoje está ligadinha, hein? Tem muita coisa boa, gente. Tem que puxar até a orelha de vocês um pouquinho hoje. Só gente legal aqui na mesa, uma mesa assim maravilhosa, convidados especiais. Alô toda a zona rural. Gostaria também de mandar um alô especial para a Cidade Nova, Nova Marabá, Velha Marabá, São Félix, Laranjeira, Liberdade, Alto Bonito, Brejo do Meio, Burumuru, Santa Fé, Três Poderes, Sororó, Vila União, quilômetro 712. E não deixando, né, de dar um alô todo especial a 3 estados que nós estamos conectados na rádio, mas a toda a internet que a gente está assim no mundo inteiro. Todo o meu bom dia, todo especial a todos vocês. Hoje o tema de hoje é muito importante, nós vamos falar sobre o desespero das nossas nascentes, nosso rio, que está morrendo a cada dia que passa. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma reflexão para que a gente possa abrir o programa. Dizia, né, Augusto Cury relata em um dos seus livros que ser feliz é sentir o sabor da água, a brisa no rosto, o cheiro da terra molhada, extrair das pequenas coisas grandes emoções. Isso já dizia Augusto Cury. A mensagem de hoje foi escrita por Maria Eduarda, Orquestra Natural. Senti o sabor de beber uma água, senti o cheirinho fresco, puro da chuva molhada, nas terras, plantas. Senti a emoção de ser tocado pelo frescor de uma brisa, dias quentes ou frios. Ouvi uma bela canção do mar entre as rochas, ou ver seu próprio reflexo numa linda água cristalina de um riacho. Ouvi o sussurrar das árvores de uma floresta fechada, junto com o canto dos pássaros e o ruído dos animais. Tudo isso se torna uma orquestra natural, sem ensaios, onde cada elemento é necessário para a música da vida, onde cada ser vivo forma uma banda, cada qual toca o seu próprio instrumento para compor essa orquestra. Esse é um dos espetáculos que poucos contemplamos hoje em dia, infelizmente. O sol e a lua deixam de brilhar, de ser mais brilhantes, porque prédios tomaram sua posição, fizeram cortinas de fumaça, ofusca o brilho de tudo isso. Nós não sentimos mais o cheiro puro do ar ou da terra, uma terra molhada, pois nos aromas da poluição se entrelaçam, deixando sementes, deixando assim apenas recordações em nossas memórias. Infelizmente, sobram só memórias. Que saudade das nossas águas, onde todo o rio, a nascente, o mar eram apropriados para um bom emergir. Se nossas florestas, águas e animais marinhos, terrestres pudessem falar, o que eles diriam para nós, causadores de tamanha destruição? Penso que eles diriam isso. O que fizemos a vós, seres humanos? Nosso Criador nos criou para darmos vida e beleza. Uns aos outros. Com nossos frutos damos vitaminas, fibras, tudo o que vós necessitam. Nossas águas é a base do funcionamento do vosso corpo. Nosso ar é o ar que você respira. Nossas plantas e terras, muitos outros vão dar a você os minerais e essência para a tua cura. A nossa beleza para que você contemple o melhor espetáculo da criação de Deus, que é feita exclusivamente para você usufruir. Existimos porque você foi criado. Agora estamos sumindo porque você está nos destruindo. Você não soube dar valor ao melhor presente que Deus deu a você, que foi a natureza. Essa mensagem foi escrita por Maria Eduarda Araújo Brito. Eu agradeço a todos e dedico a todos os meus queridos convidados aqui e aos meus ouvintes. Meu bom dia, mais uma vez todo especial. Oferecimento Intercom, melhor tecnologia, o melhor preço. Gostaria de dar um bom dia aqui a toda a minha mesa, apresentar a vocês aqui agora
Para começar, eu gostaria de pegar o perfil de cada um de vocês. Aqui apresentando a nossa convidada, que vai fazer parte desse debate, por ter uma grande contribuição na matéria que foi gerado esse pequeno debate. Maria Alexandra, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Adriana, bom dia aos que estão aqui na mesa, a Lia, o superintendente do STU, Gilson Dias, Orlando Moraes, Undenberg e o Marcos. E você, Adriana, obrigado pelo convite e vamos discutir aqui um pouquinho uma situação que é atual, né? Para mim foi um prazer. Lia, bom dia. Bom dia, em nome da nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, quero dar um bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo neste momento e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui para contribuir com esse debate. Obrigado. Sr. Gilson, STU, por favor, bom dia. Bom dia a todos os marabaenses e aos ouvintes da Rádio Itacaiunas. Este é um momento muito importante que nós iremos passar algumas informações para a comunidade, porque é necessário que a comunidade esteja sintonizada nessa pauta. Obrigado. Obrigada. Orlando Moraes, bom dia. Bom dia Marabá, bom dia à Zona Rural, bom dia a todos. Estamos hoje com uma temática que fala de nós, né? Da nossa relação de homens com a natureza, da natureza conosco, que fazemos parte da mesma pauta. E é importante que a sociedade participe e contribua com esse debate, porque no final desse debate a gente quer formar um coro para que a gente possa reagir. Então estão todos convidados a participar do debate desse dia, mandando perguntas, contribuindo e se sensibilizando para poder a gente formar esse coro para defender aquilo que é nosso e que faz parte de nós, que são os nossos rios, as nossas águas, a nossa cidade. Obrigado, Orlando Moraes. Vinícius, Tarcísio, bom dia. Bom dia a todos, bom dia à Zona Rural, bom dia ao município de Marabá. Eu queria agradecer o convite, é muito especial. Eu sou filho de Marabá, estudei fora, mas voltei para Marabá e hoje eu vejo as questões ambientais, principalmente em Marabá como em outros municípios, é muito importante para qualquer gestão pública. Então hoje o que está sendo debatido aqui vai contribuir muito para a gestão municipal e para a gestão local. Obrigado. Você está representando algum órgão aqui, mano? Secretaria de Meio Ambiente Paraupebas, junto com o ICMBio. Obrigado. Marcos Vinícius, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia aos ouvintes da Rádio Itacaiunas. Antes de mais nada, agradecer o convite e parabenizar também ao programa por levantar essa discussão, né, da questão ambiental, da preocupação que nós temos que ter, principalmente com os nossos cursos d'água, né, com os nossos rios, já que Marabá é uma cidade que nasceu do rio. Né? Não podemos esquecer isso, ela está na nossa história, né? Então debater a importância e a preservação dos nossos cursos d'água é importante para toda a nossa população. Então, em nome da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, agradeço o convite e espero que a gente possa fazer um debate muito proveitoso. Com certeza, com essa mesa maravilhosa, como vai ser? Manuel Vanberg, nosso pioneiro já aqui no Diário Semanal, meu braço direito, né, Manuel Vanberg, meu francês. Bom dia. Bom dia, Adriano, bom dia, Marabá, bom dia principalmente a todo o pessoal da área rural. Faz 15 dias que estou rodando nesses municípios aqui, foi muito interessante. E, Adriano, eu poderia dizer o seguinte, se a gente fala de meio ambiente, é uma coisa assim muito importante. E posso dizer que mudou muita coisa. Eu que cheguei aqui faz 40 anos atrás, exatamente dia 25 de julho de 75, quando a gente vê a situação de Marabá hoje é bem diferente. E a gente tem que participar desse debate e meter a cara nesse debate, porque um cidadão informado e um cidadão responsável. E obrigado por fazer esse debate, Adriano. Obrigado a você, meu amigo, e mandar um bom dia aqui todo especial para o Ibama aqui, né, representado pelo Scarpari, como sempre, velho amigo Scarpari. Bom dia, meu amigo. É isso aí, bom dia. Mais uma vez aqui ocupando espaço para conscientização, de reflexão, e a sociedade responde, né, aos seus problemas. Obrigado, Scarpari. E vamos iniciar assim um bate-papo legal, como sempre, o Diário Semanal. Obrigado para você que ligou o rádio aí agora.
Fique ligadinho, nossos rios pedem socorro e tem toda essa galera super informada para tirar todas as dúvidas e vamos ver o que nós podemos fazer. E se nós estamos destruindo, o que, é que nós vamos deixar para os nossos filhos e nossos netos? Na verdade, nossa responsabilidade. A renovar utilidades, né, para o seu lar, não esquecendo aí, gente, agradar a mulher, só passar ali na Renovar, mudar tudo. Ao longo dos últimos anos, a população de Marabá tem crescido acima da média nacional, que leva também a um crescimento da própria cidade. Este crescimento, muitas vezes desordenado, tem provocado a destruição da vegetação nativa que emergia os nossos rios, devastando áreas de preservação permanente em Marabá. Este caso tem sido mais grave ao longo do curso do rio Itacaiunas, cuja APP está cada dia mais sendo local não de preservação permanente na vida natural, mas de destruição do meio ambiente natural. Consequentemente, o próprio rio. O surgimento de ocupações urbanas de loteamento, mesmo a presença de indústrias nessas áreas do rio Itacaiunas, tem contribuído não apenas para a supressão da vegetação, mas também para a deterioração a qualidade da água na presença de cada vez mais área dos peixes. O próprio afastamento, existe até o próprio afastamento da população deste rio, que um dia já foi um presente dado aos marabaenses. Infelizmente, nós estamos perdendo isso aos poucos. Esse texto oferecimento VetPlus, soluções em agronegócio. Para começar, o Brasil passa um momento de crise hídrica em diversos estados, motivada por uma série de mudanças climáticas, que se amplia a cada ano. Não para no Pará não é diferente, né? Há pouco tempo atrás, essa área era impossível pensar que problemas como esse aconteceria na nossa região, em virtude da fartura que nós temos existentes de 2 rios e muito mais, diante dos cenários globais, nacional e local. Pergunto a vocês, quais os fatores que mais têm contribuído para que os problemas hídricos comecem a ser uma preocupação na nossa cidade e região? Começa com você, Maurício. Tarcísio? Sim. Pode ser? Bom dia. Obrigado. Muito importante essa pergunta. Os principais fatores hoje que ocasionam problemas no recurso hídrico, nos rios, é a ocupação humana de forma irregular. Então, quando a gente fala em rio, a gente fala em população próxima aos rios. A maioria das cidades, elas foram constituídas com base econômica um rio. O rio servia de transporte, o rio servia de fonte de economia, de fonte de alimentação. Então, a maioria das cidades hoje, elas se formaram em torno do rio. Marabá se formou em torno de 2 rios principais, Tocantins e Itacaiunas. Então, a ocupação de forma desordenada, através de loteamentos, através de lançamentos de esgoto dentro do rio, através de supressão dessas matas próximas do rio, ocasionam diversos problemas ambientais no recurso hídrico. Hoje, eu dei uma olhada no trabalho do professor Noé, eu verifiquei que onde ele viu mais impacto ambiental no rio Itacaiunas foi ali da Floresta Nacional Tapirapé até onde ele deságua em Marabá. Então, os principais impactos estão naquela parte, porque aquela parte ali, ela não é um setor do rio que está preservado nem 50%. Então, a maior parte da economia de lá é propriedade rural. Então, subindo o rio, da Floresta Tapirapé até a sua nascente, Água Azul, você tem uma preservação ambiental bem forte. Que hoje a gente tem a Floresta Nacional de Carajás e a Reserva do Xicrim, que elas preservam praticamente aí uma extensão de mais de 100 km de rio. Então, hoje, a principal fonte de recarga está sendo essas 2 florestas do rio. Porque a própria nascente ela já está sendo extinta praticamente. O ICMBio de Paraupebas, juntamente com a Prefeitura de Paraupebas e Água Azul do Norte, eles fizeram uma expedição até a nascente do rio Itacaiunas, que abastece o rio Itacaiunas, que é o Rio Preto e o Rio Azul. O Rio Azul praticamente está secando. Então a nascente do Rio Azul praticamente ela está acabando. O principal impacto é o que? A agropecuária.
A gente viu muito lá pisoteio de gato, viu muito desmatamento na nascente. Então a Prefeitura de Água Azul já pediu uma ajuda para o Instituto Chico Mendes e para Paropebas, que eles querem revitalizar sua nascente, que eles sabem da importância daquele rio. Então hoje os principais impactos que a gente tem dentro do Itacaiunas é o que? É desmatamento da mata ciliar, desmatamento das nascentes, diminuição de produção de água. Por causa disso acontece assoreamentos, as encostas começam em torno do rio, elas começam a degradar e começam a cair para dentro do rio. Diminui a altitude do rio. E aí, por conta disso, a nascente que produzia água, ela não tem mais a mata ciliar, então ela vai diminuindo a produção de água. E aí, com a forte seca que a gente está passando, por fenômenos climáticos, a gente não tem recarga na nascente, que é a chuva. Então, os principais impactos são esses. Além das atividades econômicas dentro do rio. Extração de areia e loteamentos. Mais alguém gostaria de participar dessa pergunta? Você, Vinícius. Vinícius. Isso. Então, Adriana, com relação a essa pergunta de mudanças climáticas, né? Quando se fala em mudanças climáticas, a meu ver, 2 fatores são primordiais. Primeiro, uma questão que é natural, né? Existem ciclos de climáticos. Em determinados momentos, são momentos de mais seca, né? Em outros momentos são períodos de mais chuva, né? Eu estava dando uma pesquisada aqui para o nosso programa e eu vi que, por exemplo, uma das maiores secas na Amazônia como um todo foi na década de 20, né? Então, na década de 20 a ocupação humana na Amazônia ela era bastante pequena, né? Então existe um fenômeno natural. Por outro lado, o outro fator que eu considero importante aí é a ação do homem também, que tem contribuído para que haja mudanças climáticas, sobretudo mudanças locais, né? Nesse sentido, aqui para a nossa região, o que eu considero que tem sido um agravante para essas mudanças é o desmatamento, né? A Embrapa, no ano 2000, publicou um estudo em que eles acompanharam aqui na nossa região, no chamado Polígono dos Castanhais, né, a dinâmica de desmatamento entre 1984 e 1997. Né. Esse estudo da Embrapa chegou à conclusão de que na década de 80, no ano de 84, 84% do chamado Polígono dos Castanhais era de floresta. 13 anos depois, em 1997, esses 84% reduziram para 33%. Né? Então, a vegetação, em poucos anos, reduziu aí mais de 50%, aqui só para falar do Polígono dos Castanhais. Né? Por que disso? A gente tem que lembrar que a partir da década de 70, década de 80, é quando a pecuária entra com força na nossa região. Né? E para a pecuária se desenvolver, ela precisa de pastagens. Para que as pastagens se desenvolvam, é preciso que derrube a mata aqui na nossa região. Né? Derrubando a mata ela serve, por exemplo, para diminuir os impactos da chuva sobre o solo. Então, com a floresta em pé, o solo não vai ser dissipado para os rios, não vai provocar assoreamento. Né? Algumas coisas do que o Tarcísio já explicou. E, no momento atual, nós estamos aí durante essa semana vendo essa situação de fumaça, não só em Marabá, mas no estado como um todo, né? Gente, Marabá tá do jeito que eu estava procurando meu carro na esquina, não estava achando. Muitas pessoas aí se questionando, né? O porquê, de onde vem, e parece que não há uma resposta, né? É verdade. De terça para quarta-feira, que eu acho que foi quando foi o ápice dessa fumaça aqui na nossa cidade, pesquisando no site do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dos 10 municípios com mais focos de queimada em todo o Brasil, 8 são municípios paraenses. Né? Naquele dia, o município com mais focos de incêndio era em Santarém, né? Do dia 1º para o dia 2 de dezembro. Eram 71 focos de incêndio em Santarém. Né? Então, dos 10 municípios com mais queimadas, 8 no Pará, isso é alarmante para o nosso estado. Né?
essa queimada, ela tem um efeito no nosso clima local, né? Eu fiz um estudo, uma comparação das médias de chuva de Marabá, né? Em Marabá nós temos registro de chuva desde 1973, né? Eu fiz uma média das décadas. Posso dizer que de década em década, de 70, 80 e 90, nós estamos tendo aí em média uma diminuição de 100 milímetros por ano de chuva, né? Na década de 70 chovia em média 1.800 milímetros, né? A década de 80 ainda aumentou um pouquinho para 1.900, mas na década de 90 voltou a cair para 1.800 milímetros e na última década agora, de 2000 a 2010, já 1.700 milímetros de chuva. Então, a nossa quantidade de chuvas ao longo dos anos tem diminuído, né? No ano de 2015, até agora choveu em Marabá mais ou menos 1.300 milímetros, né? Para que o ano de 2015 feche como um ano normal em termos de chuva, teria que chover agora no mês de dezembro mais ou menos 500 milímetros. E a última vez que choveu 500 milímetros no mês de dezembro em Marabá foi em 1991. E pelo que a gente tem visto aí, eu acho difícil chover 500 milímetros esse ano em Marabá, né? Então esse ano vai ser um ano de média de chuva bem abaixo da nossa média, né? E essa situação de desmatamento, de queimadas, né, de substituição da floresta pelas pastagens e pelas ocupações urbanas, né, porque a nossa cidade tem crescido muito, isso tem esses efeitos no clima local e com certeza isso contribui para uma queda da qualidade das nossas águas, né, e uma situação de devastação cada vez maior dos nossos rios, como é o caso do Itacaiunas. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Vinícius. Porque nós sabemos, você estava falando em milímetro, numa linguagem bem técnica. Todos nós aqui entendemos. Mas muita gente na zona rural não, às vezes, entende. Poderia transferir isso numa linguagem popular, quantidade de chuva, só para que eles possam entender? Tá. Poderia? Quando um milímetro é como se chovesse dentro de 1 metro quadrado, né, 1 litro de água. Então, vamos dizer assim, que na média, dentro de 1 metro quadrado, de 1 metro, está chovendo menos 100 litros de água. E isso impacta, por exemplo, na produção do cara que está lá no assentamento, na zona rural, né, que depende da chuva para o seu plantio, para o seu sustento. Bem, acho que vocês entenderam, né, meninos? Então a gente vai fazer o seguinte. Mais alguém gostaria de participar dessa pergunta? Seu Gilson da STU, por favor. Bom dia. Bom dia. A gente, enquanto marabaense, as colocações do professor são colocações corretas. Nós sabemos que os fenômenos naturais existem, mas hoje, no momento que nós estamos vivenciando a situação da nossa região, vamos dizer assim, o clima da nossa região está totalmente alterado. Nós não temos dúvidas. Eu digo isso porque eu vivenciei minha infância aqui em Marabá, vendo a floresta, uma mata densa de grande quantidade de castanheiras. E isso aí, quando passou o período econômico da década de 70, que veio o período das castanhas, e a castanha foi chegando ao seu fim, aí veio o madeireiro para a região. Então o madeireiro, ele é o maior responsável pela mudança climática aqui na nossa região. Nós sabemos que nós vivemos na floresta amazônica, e a mata é densa, de grandes madeira de grande porte, e com essa cortagem dessas madeiras, está aí o resultado. Nós não podemos ter uma vida como a gente tinha na década de 70. Por exemplo, o rio Itacaiunas, o rio Tocantins. Por exemplo, o rio Itacaiunas é um rio genuinamente paraense. Nós sabemos que ele tem vários afluentes que jogam água, o rio Iparopebas, rio Vermelho, rio Sororó, que eram aqueles rios dos castanhais, que trazia o transporte de castanha, vinha por esse rio para chegar aqui até Marabá.
Então o rio Itacaiunas é o que está sofrendo a maior agressão. E nós se preocupamos com isso. Então eu acho que é momento propício a gente ter essa preocupação enquanto há tempo. Daqui a pouquinho a gente dando continuação a esse debate. Oferecimento da mesa. Unimed Sul do Pará, cuidando bem, esse é o plano. Vamos aos nossos comerciais e eu volto já. Elis Regina Água. Informes de saúde. Alterações hormonais desencadeadas por problemas na glândula tireoide, cujo tratamento é especialidade do médico endocrinologista, podem ter reflexos no aumento de peso de alguns pacientes, de acordo com um especialista no assunto, Dr. Virde Cavalcante. Alguns pacientes com distúrbio de tireoide, principalmente hipotireoidismo, eles costumam ter um metabolismo mais lento, ou seja, na investigação do paciente que está acima do peso, é mandatório que o médico avalie também como a tireoide está funcionando. Dr. Vilde Cavalcante, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, atendendo em Marabá. Você está ouvindo o programa Diário Semanal. Apresentação: Adriana Araújo. Diário Semanal informa a hora certa. São 10 horas e 35 minutinhos. Oferecimento, Dr. Carlos André Cardiomais. Gente, a hora passa voando e esses meninos aqui estão, olha, uma galera assim, estão parecendo sala de aula, não tem? Quando aqueles meninos, a professora sai da sala, eles começam a aprontar. Olha aí, ó. O mais rebelde aqui é o Orlando Moraes. Só é sons, quietinho, Orlando. Bem, gente, de volta aqui, eu gostaria, como nós estamos falando de clima, mudanças de clima, né, tudo isso, eu gostaria de avisar, não só a zona rural, mas toda a região. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande aqui em Marabá, era onde encontrar um pneumologista. Nós falamos de uma cortina de fumaça aí, o que teve de gente que fez fila. O SUS hoje dá até tristeza você pensar em ir, né? Então a gente fez assim, é melhor evitar. Então você vai para a porta do municipal, haja espera. Gostaria de avisar vocês que hoje nós não precisamos mais para Araguaína, ir para Imperatriz ou onde quer que você ir atrás de um pneumologista. Você já encontra um pneumologista de qualidade, um excelente profissional aqui em Marabá. Então, se você puder prevenir, principalmente nessa época agora que vai mudança de inverno, de verão para inverno, vai surgir muitas as doenças, gripes, viroses, essas coisas, sempre é bom você não esperar adoecer. Procure, se preserve, marque uma consulta. Doutora Rosilene Cunha atende 3 vezes por mês aqui no seguinte endereço: Cardiomais, que é antiga Encol, né, todo mundo já conhece, Folha 30, lote 8, 9, Nova Marabá, telefone de contato 3322-6566 ou 9129-4599. Agendar sua consulta com antecedência. Quando a gente fala de uma pneumologista, claro que junto nós temos aí nosso cardiologista, um excelente cardiologista, Dr. Carlos André Brito, também atendendo ali na mais onde é Antiga Encol. O endereço é Folha 30, lote 8, 9, Nova Marabá. Telefone para agenda de consulta 3322-6566. Não espere você ter que dar aquele piripaque no coração, ou aquela aceleração, ou achar, né, que o negócio está feio para você procurar um cardiologista. Hoje, saúde faz parte do nosso dia a dia. É melhor prevenir, minha avó dizia, prevenir do que remediar, porque o trem está feio. Ainda mais agora com essa mudança, com essa falta de água, com tudo isso, o negócio pegou. Bem, dando continuidade ao nosso debate, nós ainda estamos na segunda, pegando o segundo bloco, veja só. Marabá sempre se orgulhou muito das suas belezas naturais, por ser banhada por 2 grandes rios, Itacaiunas, privilégio, né, de poucas cidades no Brasil. Essa riqueza hídrica, em alguns anos, vem sofrendo um impacto violento de forma desordenada, que coloca em risco a vida especial do nosso rio Itacaiunas, motivada pelo desmatamento, industrialização, urbanização desordenada com base em 3 frentes. Qual o nível de degradação do rio Itacaiunas? Podemos aqui descrever aos ouvintes do programa que nesse momento está ouvindo quais os impactos sociais para a população que depende deste rio com meio de sobrevivência, qualidade da água para o consumo e quais são os agravantes hoje, quais são as perspectivas para os próximos anos mantivemos, né, esse ritmo aí de degradação em curso da nossa região, do nosso Itacaiunas. Bom dia novamente. Nós gostaríamos de contribuir nessa pergunta, até porque nós temos aquele conhecimento do rio Itacaiunas, por ser um marabaense
A gente vivenciou esse Itacaiúna na nossa infância. Quem não lembra do balneário Pirocaba? Que marabaense que não lembra do Pirocaba? Quem não lembra do Serrotão, que era uma grande cachoeira que tinha, que a gente banhava ali. Olha, o Gilson está se entregando. Olha, o cabelinho tá bom. Não, eu tenho meus 53 anos, não nego. Então nós estamos empate, que eu tô 53. Então, quer dizer, eu vivenciei as belezas desse rio Itacaiúna, do rio Tocantins. Né? É um privilégio que poucos, hoje ninguém tem mais esse privilégio. Então vejam bem, no momento que a gente fala das belezas do Itacaiúnas, nós que somos nativos da região, a gente sabe que realmente tinha beleza. Hoje o rio Itacaiúna, vejo o rio Itacaiúna. Eu, quando na década de 70, que foi o apogeu da nossa região, começou a abertura da Transamazônica e outros grandes empreendimentos vieram para cá. Isso aí a gente fala com muita alegria, porque a gente vivenciou. E é uma pena que a gente não pode deixar isso para Hoje nós temos essa preocupação. Como que nós podemos pegar um peixe hoje no rio Itacaiúna? Não temos mais esse privilégio. Por quê? Consequência da grande situação que o rio está passando hoje. Outro dia eu coloquei num grupo, eu chamei os conselhos municipais de meio ambiente de toda a região, no entorno do nosso rio Itacaiúna, que a gente se alerte para prevenir por qualquer dano ambiental que venha acontecer. Não é só lá em Mariana que aconteceu, pode acontecer aqui também, no Pará, aqui em Marabá, que nós temos um grande projeto também que joga resíduos dentro do rio Itacaiúna. Então a gente tem que começar a se prevenir isso aí. Os conselhos municipais de meio ambiente têm que começar a fiscalizar, porque os conselhos precisam se movimentar, que é de pessoas, de usuários. Então a gente gostaria de deixar claro na nossa participação que o rio Itacaiúnas precisa de um tratamento, precisa de um cuidado. E nós, enquanto gestão pública, nós se preocupamos. Eu vejo hoje no rio Itacaiúna, no entorno de Marabá, nós sabemos que o rio Itacaiúna, todo ele no entorno do município de Marabá, é responsabilidade da gestão de Marabá. Tá? Porque é um rio estadual, então as áreas que estão dentro do nosso município, nós temos que nos prevenir e cuidar. Então a gente está hoje, superintendente lá da SDU, nós temos essa preocupação. Eu vejo, quando nós vamos fazer as nossas fiscalizações, nós vemos a situação de alguns comerciantes que estão lá explorando o comércio, que eles não se preocupam em fazer um tratamento. Para eles desovar o que eles têm em mão, o problema não é deles, mas na verdade o problema é de todos nós. Nós que vamos usufruir do bom e do melhor. Aquela situação. Ou nós iremos fazer uma parceria com a sociedade organizada, nós temos que tomar uma providência. Ou nós vamos naquele ditado, ou nós vamos no amor, ou vamos na dor. Então eu acho que ainda tem como a gente fazer no amor. Scarpari, gostaria de participar dessa pergunta? Positiva. Sempre lembrando, né, que nós temos uma atuação institucional, que a sociedade ela tem uma série de instâncias já criadas no sentido de dar combate, né, às injúrias e todas essas devastações, né, que acabam se realizando, principalmente nessas regiões onde existe uma fronteira de ocupação, que é o caso do norte do país. A gente percebe pela densidade demográfica e por outros elementos, mas que embora exista todos os instrumentos que a sociedade brasileira criou, ela não tem uma efetividade aqui nessa região, por conta dessa complexidade da forma de como ocorre essa ocupação. Embora exista o INCRA tentando dar um ordenamento agrário, outras instâncias, a Emater, a Embrapa preocupada com tecnologias para aplicar no contexto da Amazônia, ainda nós observamos uma certa insuficiência. O que eu represento um órgão que atua na fiscalização, no combate a esses crimes e a essa degradação. Não só no plano do licenciamento, né, dos empreendimentos que têm alcance regional,
no caso de Carajás e de grandes obras como hidrelétricas, a hidrelétrica de Belo Monte, de Tucuruí, no monitoramento, né? No caso da exploração minerária que ocorre com a implantação de unidades de conservação, do mosaico de unidades de conservação, que graças ao SNUC, né, a esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ainda nós temos imensos polígonos na região ali de Carajás, onde ainda a diversidade prospera. Mas a gente percebe que é uma ilha, né, se a gente for, é um cluster, né, vamos colocar assim, porque no entorno dela, se não tivesse as aldeias indígenas, que também sofrem uma pressão muito grande, se não tivesse essas unidades, né, de conservação, eu nem sei como estaria essa região aqui. Nem o Rio Itacaúnas talvez nem existisse, porque eu ouvi dizer aqui que ele só volta a ter vida, né, quando você está ali nas proximidades das fronteiras, ali da APA, do Rio Gelado, né, que ele começa a melhorar. Então é muito perceptível isso, e eu acho que o cidadão ele é muito especulador aqui, né? Tem uma gana, uma ganância muito forte, e prevalece a ignorância, porque o cara acaba se cegando, né? Ficando cego, vendo só recursos financeiros, mas que não tem sustentabilidade, infelizmente. Então, e o IBAMA e outros órgãos, outras agências de reguladoras, né? É óbvio, tem que inibir esse tipo de empreendimento que, na realidade, são insustentáveis. Agora, é uma resistência muito grande, porque falta quadro. A gente percebe de todos os gargalos, né? E a sociedade tem que se preocupar mais com a região, a verdade é essa, entendeu? A sociedade brasileira, que eu sinto muito isso. Então, são políticas assim que, mais ou menos para inglês ver, né? De vez em quando a gente enxerga uma coisa assim. Embora a minha atuação seja muito, eu me dedique muito até, no sentido até de abnegação, e de outros servidores também envolvidos, né, os próprios órgãos estaduais, a gente quer fortalecer as pontas, mas tem um retorno um pouco precário. Veja a situação da fumaça aí, né, dessa poluição atmosférica. Eu acho que a grandeza dessa poluição é da ordem do desmoronamento lá do barramento. É da mesma ordem de grandeza, entendeu? Só que lá existe uma atuação mais forte, porque está dentro de uma região que economicamente tem uma representação mais forte para a sociedade brasileira. E aqui no Pará, embora tenha esse cluster, né, que é representado pela Vale, com todos os recursos imensos, né, uma grandeza também econômica muito significativa, não está sendo tratada. Essa questão da poluição atmosférica não está sendo tratada no mesmo nível que está sendo tratada a questão do desmoronamento, da questão da barragem, né, que inundou, que causou todos aqueles problemas para 36 municípios, né? E aqui não, aqui é o estado do Pará inteiro, é Maranhão, o Amazonas, é o norte do Mato Grosso, entendeu? Então, por quê? Porque a própria instituição, a própria SEMAS, talvez, né, no caso aí a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, produziu uma instrução normativa que acabou levando a alguns equívocos, né, das secretarias municipais, que acabaram autorizando de uma certa forma a queimada sem acompanhamento técnico, embora esteja escrito na instrução normativa que deveria ter esses. Então aqui acontece muito disso, as pessoas parecem que não têm a consciência, eles têm ganância, têm aquela vontade rápida de oferir um rendimento ali imediato, e esquece do longo prazo, esquece do dia de amanhã. E então, em termos práticos, o que a gente está vivendo aqui? Poluição atmosférica, né? E o Rio a mesma coisa. A gente atacou a JBS, mas esqueceu de falar de esgotamento sanitário, dos problemas das desocupações ordenadas, da mata ciliar, que não existe, pelo menos até a FONA, né? Até a APA do Rio Gelado, não, totalmente devastada a mata ciliar pela pecuária, e porque a agricultura é incipiente, é uma agricultura de subsistência. Então nem podemos falar de agricultura. Podemos falar da agricultura aqui mais para a área de Dom Eliseu, né, dos planaltos ali e tal, mas aqui na região do sudeste, a gente tem que falar da pecuária. Infelizmente ela é extensiva, e eu não vejo políticas assim, embora alguns pontualmente, né, algumas fazendas que aplicam
tecnologia de ponta. Então existe essa vivência. Agora mesmo eu vi uma matança num curral, uma fotografia degradante, horrível, entendeu? De pessoas irresponsáveis, e sei lá qual o grau de conhecimento, de ignorância desses indivíduos, entendeu? De sanidade mental talvez até. Porque aquele quadro é um quadro simplesmente que denota que a nossa região ainda está passando por uma fase muito ruim, muito primitiva. Deixando bem claro, porque estão sendo divulgados na internet, e como a gente está mandando esse programa também para outros países, deixar bem claro, aquilo não é ação dos colonos, gente. Quero deixar isso bem claro, que colono gosta de cuidar da terra e cuida do futuro dos filhos dele. Já não tem nada, não vai sair destruindo o que é dos outros. Então, bem claro. É uma ação assim, deve ser dos açougueiros, né? Porque fechou uns 50 açougues. Mas você viu, todos os animais, as vacas, estavam com cria, né? Com cria. Não, foi uma fotografia muito horrenda, chocante. Então, vejam bem, nós precisamos de polícia para resolver esse problema. Eu acho que a sociedade é muito fraquinha. Se precisa de ação policial, é porque a gente precisa rever, reavaliar, refletir, voltar a ter uma ação mais planejada, entendeu? Porque mudar realmente, a gente tem que mudar, cada um de nós, não é pedir a mudança para o outro, é o outro que vai mudar, não, somos nós que temos que mudar, porque a partir da mudança de cada um haverá mudança. Agora, se você só bota a esperança de mudança nos outros, nas outras pessoas, vai ficar difícil de mudar, né? Então a gente, dentro dessa fragilidade, a gente vai voltar a vivenciar esses quadros horríveis, né? De queimada, quer dizer, porque a SEMA deixou um buraco numa instrução normativa, todo mundo queimou, entendeu? Mas não, tem que ser planejado, tem que ser dentro de normas técnicas, tem que ter um técnico acompanhando ali, entendeu? Isso tudo foi abstraído, simplesmente as pessoas queimaram, né? Então tá aí o resultado. E agora o quê? Vai ter que ter uma ação policial para inibir isso? Não, pessoal, a população tem que ter consciência. A prática tem que ser uma prática engajada, entendeu? Uma prática que reflete o quê? Já um acúmulo de experiências que a gente já tem nessa região, nas faculdades, nas instituições de educação, de formação técnica, entendeu? Então tudo isso tem que ir para o campo, senão a gente fica vivendo isso daí. Vinícius, Maria Alexandre, você viu? Então, Adriana, especificamente do Rio Itacaiunas, e aí eu vou falar com base no que a Casa da Cultura maravilhosamente tem produzido, né? O professor Noé e meu amigo Bruno Scherer. A gente pode dividir em 3 setores, né? Um setor que é das nascentes até entrar na área da Rebil Tapirapé e das aldeias indígenas, né? Um segundo setor, que é esse setor do rio dentro dessas áreas de preservação, né? Da Reserva Biológica do Tapirapé, da aldeia indígena, da APA do Gelado, né? E o terceiro setor é quando sai dessas áreas e vem chegar aqui até a área urbana de Marabá, né? Por que eu estou dividindo isso? Porque esses 3 setores têm situações diferentes. O setor, vamos dizer assim, do meio, que é a área da Reserva Biológica do Tapirapé e das aldeias indígenas, da APA do Gelado, é o setor mais preservado do Rio Itacaiunas, né? Graças à existência dessas unidades de conservação, né? Nessa área ainda, vamos dizer assim, existe vida no rio, né? Fora dali, indo em direção às nascentes, já apresenta-se uma situação preocupante, né? Porque, pelos relatos aí da Casa da Cultura, do que a gente andou vendo, dos materiais que eles produziram, em alguns locais já próximos à nascente, praticamente o rio não circula mais. O rio está restrito a poças d'água, né? E das unidades de conservação da Reserva Biológica para Marabá também já é uma outra situação, porque nesse caso tem a influência da cidade, né? O crescimento da cidade de Marabá, por exemplo, nos últimos anos, ele é bastante acentuado, é grande. Eu fiz uma pesquisa que eu mapeei de 2009 a 2013,
a área da cidade de Marabá nesse período cresceu 35%. Né? Se a área da cidade cresceu, então, para que tenhamos rua, asfalto, casas, a mais do que tinha, alguma coisa teve que sair daí. E essa alguma coisa, na maior parte das vezes, é a vegetação. Né? E hoje também temos uma situação preocupante, é que boa parte desta área onde a cidade está crescendo é as margens do rio, e sobretudo as margens do rio Itacaiunas. Né? E aí isso implica numa série de problemas. Primeiro, a vegetação natural que está às margens do Itacaiunas está sendo substituída, né? Por ruas, por lotes, por casas, enfim. Né? Então, você tem um prejuízo já aí, né, ao tirar a mata ciliar ao longo do rio Itacaiunas. Né? E o segundo é tudo aquilo de dejetos que, a partir dessa ocupação, vai ser jogado para dentro do rio. Né? O esgoto sanitário, né? E todas outras formas de dejetos que possam ir para nossas águas e aí, por exemplo, tornar a água do Itacaiunas, de forma nenhuma, ela disponível para ser, por exemplo, consumida. Né? Eu estou aqui em Marabá há apenas 6 anos, mas quem está aqui mais tempo, o Gilson pode até dizer melhor, eu acho difícil que hoje, por exemplo, a condição de pesca do rio Itacaiunas ela é completamente diferente do que era em tempos atrás. Né? Praticamente a gente não vê pescadores aqui no rio Itacaiunas dentro da nossa área urbana. Né? Então, alguma coisa está acontecendo aí para que não se tenha mais peixes, por exemplo, aqui nesse trecho do rio. Né? Então, a ocupação desordenada, ela é preocupante aqui na cidade de Marabá, porque acho que Marabá é a única cidade que está à margem do rio Itacaiunas, né? Por mais que o Itacaiunas, como o Gilson disse, é um rio paraense, e eu digo, ele, mais do que paraense, ele é um rio do sudeste paraense, né? Porque ele nasce em Água Azul do Norte e deságua aqui em Marabá. Então ele é um rio da nossa região, né? Só que ele passa por vários municípios, mas a única cidade que está às margens do Itacaiunas é a cidade de Marabá. Tem, né? Esse privilégio, né? Tem esse privilégio. E hoje, para o Rio, isso não está sendo um privilégio, né? Ao contrário, é um sofrimento. Pia, você quer que eu continue na próxima pergunta ou você gostaria de participar dessa? Você? Sim. Fica à vontade. Bom dia a todos, mais uma vez. Uma coisa que ele falou aí que me... Para que vocês entendam, que nós, ali está representando a SEMA, não é isso? A Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Meio Ambiente. Quando o Scarparo falou ali, uma coisa que realmente ele tem razão, a ganância atrapalha, a ganância do homem, a ganância do eu, hoje o eu, que é o que também está atrapalhando muito o desenvolvimento na nossa cidade, porque as pessoas só pensam no eu, não pensam no amanhã, só o hoje. O que vem ocorrendo com a situação do rio Itacaiunas, ele não está acontecendo só com Itacaiunas. Se você observar, o rio Tocantins também já está sofrendo, porque com o desmatamento, porque muita gente já está desmatando também no Tocantins. Essa questão de desmatamento, a gente não pode jogar a culpa só apontando o JBS. É preciso que todos se unam. O próprio colono, quando ele desmata, quando ele está destruindo, ele está contribuindo para matar o rio Itacaiunas. Então, recente nós fizemos uma ação em que fomos junto, o IBAMA, a SEMA e a Polícia Civil. Chegamos até ali às 3 ilhas. É uma tristeza. Você olha o quanto que está destruído, queimado, muita queimada. Muitas vezes, Lia, não é falta, eu gosto, você sabe que eu defendo muito aqui os colonos, mas não é falta de informação. Eu, por exemplo, né, Vanberg, há quantos anos eu estou aqui na rádio sempre orientando? O desmatamento está errado, o que você quer deixar para os teus filhos, para os teus netos? Não, hoje, com rádio e a televisão, não é tanta falta. Cooperativas como aqui em Vanberg,
presidenciou em vários anos, não é tanta falta de informação, pouca ganância mesmo. Aproveitando um gancho da fala da Lia, e também a oportunidade que o IBAMA está aqui na mesa com a gente também nesse debate, o Rio Itacaiunas, como a gente já falou anteriormente, era uma maravilha. A gente procura ter esse entendimento e dizer por que o Rio Itacaiunas está nessas condições. Nós temos algumas fazendas, propriedade na margem do Rio Itacaiunas, como uma grande propriedade que foi ocupada, a fazenda Tibiriçá. Opa. Eu convivi naquela fazenda quando na época de molequinho de infância, ia para lá, passava férias, mês todinho de férias, a gente vivia ali, era uma floresta gigantesca. E com a ocupação da fazenda Tibiriçá, o Rio Itacaiunas até aquele trecho ficou inviável de navegabilidade, até porque eu já saí daqui de Marabá, de Penta, na época era o Penta, a gente foi até o Sororó, água maravilhosa, e hoje acabou. Então, aproveitando a presença do IBAMA, lá na fazenda Tibiriçá tem uma reserva, e aquela reserva me dá dó quando eu vou lá. Era uma reserva maravilhosa, e a ganância, como foi colocado aqui, está acabando a reserva. Então o INCRA, o IBAMA, que deveriam trazer essa responsabilidade para si e dizer por que destruir essa reserva. Vocês já ocuparam a fazenda, mas vão preservar a reserva. É a única reserva de grande porte que a gente tinha aqui em torno de Marabá. E está acabando, viu, IBAMA? Fiscalize, porque nós vamos perder aquela reserva. Lia, você quer continuar com a sua fala, por favor? A questão dos peixes, o que a gente vê? Nós estamos no período da Piracema. E mesmo a Secretaria do Meio Ambiente, com apoio de todos, inclusive do Exército, Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA, que também sempre é muito parceiro nessa luta no combate da pesca precatória, que a gente está vendo. Estamos vendo que mesmo assim, os pescadores, os colonos continuam fazendo a coisa errada. Enquanto que nós estamos... Por que não tem hoje? O amanhã poderá não ter mais nenhum peixe. O tucunaré vai ficar só na história. Como está indo, breve você vai ver um tucunaré apenas na foto. Porque eles não estão respeitando. E se nós pedimos, olha só, nós estamos fiscalizando, combatendo, preservando de onde eles tiram o sustento dele do amanhã. E se quando nós estamos fazendo assim, porque é dali que o colono, o pescador, tira o seu sustento, é da pesca. Mas é preciso que ele também colabore com esse momento de preservação. Se não preservar, nós não vamos ter nada em Tucunaré. Vendo uma reportagem ontem que saiu no Correio do Tocantins, onde Tucuruí estão se unindo exatamente sobre essa questão da pesca precatória, onde eles usam de tudo para destruir os peixes. O tucunaré lá já está a coisa mais difícil de se conseguir. E quando destruir os nossos rios, só vamos lembrar mais uma vez, não tem mais turismo, não tem mais visita nos nossos rios. Quem vem a Marabá no período do veraneio, ele vem para a praia. Sem praia, não tem turismo. Não tendo turismo, não tem dinheiro, não tem desenvolvimento na cidade, na área do turismo. Então é preservar para o amanhã, para um desenvolvimento. Fique à vontade, Tarcísio. Eu queria pegar esse gancho aqui da pergunta e a qualidade da água para consumo. Isso aqui é muito importante porque tudo que está sendo debatido aqui, a questão da morte do Rio Itacaiunas, a questão da mineração, das empresas de minério, estação de minério, lançamento de efluente dentro do rio, as questões urbanas, crescimento desordenado, isso acontece dentro de um objeto que a gente chama de bacia hidrográfica. Então é muito importante a gente se atentar e a gente falar de bacia hidrográfica. Vou explicar de forma simples para o ouvinte como é que funciona. Uma bacia hidrográfica, na verdade, é um conjunto de terras, e esse conjunto de terras ele é banhado por diversos rios. E existe um rio principal que ele drena toda essa água que cai dentro dessa terra para o rio principal. Então hoje o Rio Itacaiunas ele é um receptor de todo o esgoto e todo o efluente que é lançado dentro desse conjunto de terras. A bacia hidrográfica do Rio Itacaiunas ela tem 40 mil quilômetros quadrados. Ela envolve 11 municípios do estado do Pará.
Desses 11 municípios, praticamente todos são municípios que têm pecuária. Com exceção de Canaã dos Carajás e de Canaã dos Carajás, Paraopebas e de uma ponta de Marabá, que é formado mosaico das unidades de conservação, essa é a única mata consolidada que a gente tem na bacia hidrográfica. Então é muito importante a gente se atentar, porque o rio Itacaiunas, ele não está sofrendo impacto diretamente, ele não está sofrendo somente impacto diretamente nele. Um lançamento de esgoto lá no rio Paraopebas afeta a qualidade do rio Itacaiunas. O lançamento, o assoreamento do rio Sororó afeta diretamente o rio Itacaiunas. E aí, com a diminuição da produção de água, o rio ele tem um processo de regeneração, ele se regenera. Assim como qualquer organismo humano, ele tem a capacidade de se regenerar, que é a autodepuração. Então o rio, se ele diminui a quantidade de água, ele não consegue mais se regenerar como ele se regenerava antes. Então todo esgoto que está sendo lançado, ele está sendo lançado e não está sendo tratado pelo próprio rio. Então hoje a gente tem muito mais quantidade de esgoto no rio do que de água. Então falar de problemas ambientais e de soluções em qualquer rio, a gente tem que pensar no gerenciamento desse conjunto de terras que é a bacia hidrográfica. Não adianta a gente querer recuperar somente a extensão do rio Itacaiunas, porque ele vai continuar do jeito que está. Se a gente não recuperar a sua totalidade, a sua bacia hidrográfica, é se fosse praticamente em vão. Daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso debate. Vamos lá. Informes de saúde. Alterações hormonais desencadeadas por problemas na glândula tireoide, cujo tratamento é especialidade do médico endocrinologista, podem ter reflexos no aumento de peso de alguns pacientes, de acordo com um especialista no assunto, Dr. Vilde Cavalcante. Alguns pacientes com distúrbio de tireoide, principalmente hipotireoidismo, eles costumam ter um metabolismo mais lento, ou seja, na investigação do paciente que está acima do peso, é mandatório que o médico avalie também como a tireoide está funcionando. Dr. Vilde Cavalcante, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, atendendo em Marabá. Você está ouvindo o programa Diário Semanal. Apresentação: Adriana Araújo. Diário Semanal informa a hora certa. 11 horas e 14 minutinhos. O tempo está correndo e temos muita coisa para conversar. Oferecimento Metar Clínica. Gente, quando a gente fala de saúde, eu gostaria agora mesmo, acabamos de ouvir o áudio do nosso endocrinologista, né? Eu gostaria de falar, tem um algo também muito importante no nosso corpo, que já falamos da pneumologista, do cardiologista. Agora nós vamos falar um pouquinho do nosso médico, assim, especial. Você às vezes pensa, o rim não é um órgão importante. Nossa, se os dois parar, tu já bateu a bota, irmão. Então, o negócio é sério. Saúde é prevenção. Não espera sentir adoecer para você procurar o médico. Então, a gente está falando de um nefrologista em Marabá, que encontra-se Dr. Tiago Barros. Um excelente profissional, não só profissional, mas como pessoa. Você pode agendar uma consulta ali na folha 26, quadra 7, lote 12, Medical Center, 204, número, segundo andar, Nova Marabá. Ou você pode agendar uma consulta no 3323 2020 ou 9194 1264 ou 8151. 4602, agendar sua consulta com antecedência e prevenir, porque rins é coisa séria, gente. Não tem coisa pior do que você adoecer dos rins. Tem homem que anda de 4 pés, aí normalmente o homem quando adoece do rins, ele sabe qual é a dor do parto, né? E mulher normalmente já tá o resto mesmo. Então tem que cuidar da saúde. Quando você fala em saúde, também vamos falar de um dermatologista, principalmente para mulher. Não tem coisa pior do que a gente se sentir com problemas de pele, né? E hoje nós estamos falando de água, nós estamos falando de saúde. Cai no Itacaiunas, depois fora a tua pele para tu ver, o negócio fica feio. Então vamos procurar um bom dermatologista, um dos melhores aqui de Marabá, Dr. Marcelo Berman, atendendo na Clínica Portiguar. O endereço é Folha 32, quadra 3, lote 9, Nova Marabá. O telefone de contato é 3322-5458 ou 3322-4860. Doutor, tá bom o nosso papo, vamos dar continuação à nossa mesa aqui? Agora ali que o negócio pega. Daqui a pouco Maria Alexandra, Ibama e todo mundo. Nós vamos correr com o nosso tempo agora?
quais os projetos de políticas estruturantes que vêm sendo pensados e implementados pelos poderes públicos federal, universidades, IBAMA, estadual, Ministério Público, SEMA, Municipal, Marabá, Parauapeba, Casa da Cultura, ONGs e científica para diminuir a degradação e recuperar as nascentes, encostas do leito dos rios, em especial o nosso rio Itacaiúna e toda a sua extensão. A gente pode fazer uma rodada, cada um contribuir com essa pergunta. Minutos para cada um. Uhum. Gente, né, nós já iniciamos, na verdade, a SEMA, SDU e Polícia Civil e o Ministério Público. São todos os órgãos em que você já mencionou aí, que estão juntos nessa ação, chamado Força Tarefa. Então nós estamos trabalhando nessa força-tarefa, no combate e na preservação do Itacaiúnas. E nós já iniciamos, inclusive na nossa área urbana, onde entra a parte da SDU, que o Gilson provavelmente vai falar, qual é a parte dele, a parte da SEMA, que é a parte ambiental, aonde a gente chega, a polícia que também está representando, no caso, a DEMA, né, que é a Polícia Ambiental, e aonde a gente chega com a conscientização, onde as pessoas vem aquela parte mais crítica, gente, são as pessoas que são notificadas, a conscientização, a preservação, porque são 100 metros, que é da área de APP, né, que tem que ser respeitada, esses 100 metros, que não está sendo respeitada. Isso ainda tem a mata ciliar, né, que também não está sendo respeitada. Então, neste momento, e nesta força-tarefa, nessa busca da preservação das APPs. Se nós não preservarmos as APPs, vai ser muito complicado na recuperação do nosso rio. Sobre o que nós iremos fazer, agora está sendo feito um mapeamento, inclusive com a universidade, né? A universidade está junto, a Casa da Cultura, fazendo um levantamento dos pontos críticos. Iremos fazer um plantio de recuperação no período de chuva, que a gente espera em Deus que chova, né? Que é para poder fazer esse plantio. Também estamos o COMAN, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que através do nosso presidente, Dr. Jorge Bichara, que também iremos fazer algumas placas para ser colocada nesses locais. Vai fazendo os piquetes, a gente vai passando e vamos colocando estas placas. Por onde a gente já for passando, já vamos colocar, porque nós já passamos ali, já vamos deixando a nossa marca do que nós já estamos fazendo. Não vai ser muito fácil, mas nós estamos juntos, todos unidos com esse mesmo objetivo. E a própria população também pode ajudar. E aí aonde entra, vamos também chamando os colonos, os fazendeiros, porque é uma força-tarefa. Ela não vai depender só do poder público, ela também depende da população, em especial aqueles que tiram o seu sustento ali do Itacaiúnas. Porque falar do poder público é fácil, agora também tem que fazer a sua parte, né? Para não ficar só reclamando da vida. Eu acho que é justamente, é isso aí. Não é só ficar reclamando da vida. O indivíduo, ele tem que ter uma conduta de responsabilidade sobre as coisas que acontecem no seu entorno. Então é uma coisa que parte realmente da formação dos indivíduos, porque o Estado, ele está presente através de forte legislação, de extensa legislação. Você tem planos diretores de ocupação, zoneamento da cidade, você tem uma secretaria especial aqui no Estado do Pará, que isso daí é uma coisa muito vantajosa, preocupada com a recuperação, com a regularização ambiental, que é a Secretaria dos Municípios Verdes, no plano do estadual, que está preocupado com os municípios, principalmente com o desmatamento, mas com a implementação também de tecnologias, a pecuária intensiva, mudar esse quadro da pecuária extensiva, de desmatamento, de ocupação, de uma ocupação irregular, entendeu? Passar a ser mais planejadas ações do que essa especulação devastadora, entendeu? Então, os instrumentos já existem inclusive no plano do meio ambiente. Aqui no Pará, um instrumento que está sendo eficiente, pelo menos no plano
na questão de planejar algumas ações, é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, né? Que, embora o INCRA tenha também o cadastro de fundiário, né? Eu acho que o cadastro ambiental teve uma eficácia, uma vantagem maior, né? Hoje a gente pode ter estudos, elementos, né? Algumas quantificações aí que pode estabelecer políticas mais efetivas. E você tem o PRA, né? Dentro dessa política de regularização ambiental, você tem um programa de regularização ambiental. Quer dizer que nós temos já disponível uma série de ferramentas, um ferramental já suficiente para... O problema é assim, as pessoas parecem que resistem. Existe uma resistência, entendeu? Mas é uma resistência fundamentada? Não. É uma resistência que ainda está embasada em ações que o pessoal quer trabalhar escondido, o pessoal quer esconder o que ele está ganhando, o que ele está fazendo. Quer dizer, existe uma economia marginal, algumas atividades que ainda insistem em trabalhar à margem, né, da ação da sociedade, à margem da sociedade. Então, isso daí tem sido combatido, é óbvio, porque os retornos são os piores possíveis. Não é sustentável, né? Então, nós temos instrumentos para defender o rio, tá? Nós temos os consórcios municipais, né? Você pode, através dos conselhos aí, estabelecer políticas intermunicipal de recuperação desse rio que é necessário. Só que a população precisa se mobilizar. Então, precisa haver mobilização efetiva. Não adianta ficar cheirando, né? Não adianta ficar cheirando o rio aí, tá ruim, eu pisei no negócio aqui, tá feia a coisa. Pô, para com isso, vamos mudar, vamos nos mobilizar. Esse é o escapar. A gente gostaria de contribuir mais sobre esse tema, sobre o rio Itacaiunas. Recentemente, a doutora Josélia, que é a promotora responsável pelo meio ambiente, ela chamou esses parceiros que aliás já citou aqui, e dessa ideia surgiu o grupo de preservação do rio Itacaiunas. E eu achei importante porque nós sabemos que o Ministério Público atua em todo o Pará, e ela se colocou à disposição, queria articular com todas as promotorias da região, queria chamar a sociedade para fazer essa organização em defesa da preservação do rio Itacaiunas. Porque quando a gente estava discutindo a Marabá, não é só Marabá. Nós entendemos que o rio Itacaiunas tem uma bacia. E essa bacia, a população dessa bacia tem que estar também inserida, né, nessa preservação. Eu vejo, por exemplo, a zona urbana de Marabá. O fluxo migratório é muito grande. A ocupação desordenada é grande demais. Nós temos aqui no entorno da zona urbana alguns balneários, como o Tacho, o Vavazão, Taboquinha, o próprio Pirocaba, que já foi um balneário tradicional, hoje está nos últimos suspiros. Quer dizer, é importante que a gente faça um trabalho de conscientização dessas famílias que estão ocupando essas áreas, e dizer, não é só ocupar, vamos preservar para que nós tenhamos um rio por muitos e muitos anos. Então, essa parceria com o Ministério Público e com o IBAMA, a Casa da Cultura, esse trabalho que eles fizeram, é excelente esse trabalho, que trouxe o norte da situação, que mostrou para essas instituições que nós temos que agir. E esse é o momento. E agora, com mais, todo apoio que eu puder dar, um pouquinho que eu puder contribuir, vou fazer como eu disse para o José. Estou com vocês e não abro. Vinícius. Bom, com relação ao que os órgãos têm feito aí para tentar minimizar essa situação, né? Primeiro, a universidade está participando dessa força-tarefa, né, convocada aí pelo Ministério Público, né, na figura da doutora Josélia. Até agora, talvez no mês de janeiro, nós ficamos com a incumbência de fazer esse levantamento das áreas mais críticas, né? Então, nós estamos começando a fazer esse mapeamento para no mês de janeiro apontar quais são as áreas mais críticas aqui no perímetro urbano, né? Porque no primeiro momento ficou decidido nesse grupo da gente estudar a situação do Itacaiunas e suas margens na área de Marabá, porque também agora a gente não tem força suficiente para estudar o rio inteiro, né?
Então vamos fazer esse levantamento até janeiro da situação das áreas mais críticas na área urbana de Marabá. Mas para além disso, né, outras pesquisas, outros projetos também são importantes, não apenas no Itacaiunas, né? O Tarcísio e o Gil estavam lembrando aqui da questão da bacia, né? Se não pensarmos em ações para o Rio Paraopebas, para o Sororó, né, para o Rio Vermelho, eles jogam suas águas no Itacaiunas. Então Itacaiunas também depende desses outros cursos d'água, como por exemplo o Tauarizinho, que está aqui dentro do nosso município, né? Nesse sentido, a universidade firmou agora uma parceria com o Exército Brasileiro, né, que vai recuperar a mata ciliar do Rio Tauarizinho, né? Aí na figura da professora Andréa Rentes, que está coordenando essa atividade, né, a intenção da universidade e do Exército é de recuperar 3,5 hectares de mata aí do Rio Tauarizinho, né, que é um rio que é importante para o nosso município, mas que seja um rio de menor dimensão, né? Todos eles têm a sua importância, né? E, além disso, também a professora Andréa Rentes já está desenvolvendo há 2 anos um trabalho muito importante com as cerâmicas de Marabá, né? Que ela está fazendo um trabalho de recuperação da mata nestas áreas de cerâmica junto ao Rio Itacaiunas, né? E nesses 2 anos, com esse trabalho aí em parceria da universidade com o Sindicato dos Ceramistas, já conseguiu pelo menos diminuir a erosão, né? Isso já é um resultado positivo, né? Pelo menos a erosão provocada pelas cerâmicas, elas não estão avançando, né? Então essa é mais uma atividade que a universidade tem feito. E, como eu disse, não apenas pensar no Itacaiunas, né? Ano que vem eu já estou programando aí executar um projeto de pensar os impactos ambientais decorrentes da expansão urbana, né? Que aí não vai apenas a questão do rio, né? Uma coisa que eu acho grave, por exemplo, na cidade, nos últimos anos nós temos aí alguns conjuntos habitacionais sendo instalados em Marabá. Não tem uma árvore nesses conjuntos habitacionais, né? Não tem. Antigamente era moda, a gente faz uma casa cheia de árvore. Exatamente. No quintal, né? Lateral para dar sombra, né? Hoje então, em dia... claro, não é só nesses conjuntos, mas nesses conjuntos é mais gritante a situação porque eles surgiram há pouco tempo, né? E você olha para as ruas aí do Tiradentes, do Tocantins, é um grande deserto, né? Porque não tem uma árvore plantada, não tem uma sombra para a população, né? Então a questão da arborização urbana é algo também que a gente tem que começar a pensar em Marabá, que tem uma situação muito grave aí. Para você ver como é importante esse tema, que nós vamos fazer outras mesas para dar continuação. Eu só queria falar só Tarcísio que eu quero agora bater um papo com a Alessandra. Obrigado. Oi. Pode falar. O que acontece? Paraopebas, hoje ele não está atuando diretamente no rio Itacaiunas, porque a extensão que o rio Itacaiunas passa no município, ele passa dentro da Floresta Nacional de Carajás. Na verdade, ele é a divisa da Reserva do Chicrinha e da Floresta Nacional de Carajás, e ele passa ali na Floresta Tapirapé-Aquiri. Então, Paraopebas hoje contribui bastante na questão da conservação dessa extensão, porque tem uma grande reserva de mata. Outra coisa, Paraopebas ele atua de forma indireta, principalmente no rio Paraopebas, que é um dos principais rios que a gente tem lá. Então, quando a gente pensa na questão de o que os órgãos ambientais estão fazendo em relação à atuação nesses rios, primeira coisa é licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento e planejamento. Essas 4 vertentes vocês têm que andar junto. Licenciamento ambiental por quê? O rio Itacaiunas está passando por conflito de utilização de água. Tem empresa que quer água para lançar esgoto, tem empresa que quer água para seu processo industrial, tem empresa que nem precisa de água, mas degrada, tem empresa que tira areia de dentro do rio, tem loteamentos que ocupam as margens dos rios. Então está havendo um conflito de interesses de água, e esse conflito ele só vai ser amenizado com o licenciamento ambiental e planejamento. Por que o licenciamento? O analista ambiental que analisa um processo ambiental, dá um exemplo de um loteamento. O loteamento ele produz o seu esgoto e ele precisa lançar no rio, que
está próximo ali. Ele lançar no rio é um processo normal. O rio tem capacidade de se depurar, porém ele tem que ser tratado. Então, ele tem que ser tratado. Existem parâmetros que esse efluente tem que ter, esse esgoto, para ser lançado no rio. O órgão ambiental, quando analisa o processo de licenciamento, ele vai verificar se pode lançar esse esgoto tratado ou se não pode lançar. Então, quando não tem um processo de licenciamento ambiental, de qualquer forma, para ele não é interessante tratar ou não. Então, quando tem um licenciamento, o órgão ambiental atua em cima. Quando tem licenciamento de extração de areia, o órgão ambiental também atua em cima na questão da conservação do rio. Na captação de água, empresas que necessitam de uma demanda muito grande de água, o órgão ambiental vai verificar se tem a demanda hídrica possível. Se não tiver, ele não pega água. Se tiver, ele pode pegar essa água. E o planejamento, de que forma? Planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Tudo que está sendo debatido aqui é muito interessante, mas eu vejo assim, algumas ações elas são feitas com outros órgãos públicos, acima do estado, acima do município de Marabá, atuando junto com o IBAMA. Mas essas ações elas têm que ser integradas num grupo. Hoje a gente formou um grupo aqui para debater as questões ambientais dentro do Rio Itacaiunas. E a bacia hidrográfica ela precisa de um grupo. Esse grupo vai debater o que é importante para a bacia hidrográfica. Na verdade, isso existe pela Política Estadual de Recurso Hídrico. A Lei 6.381/01 do Estado do Pará. Ela especifica o seguinte: existe uma política de recurso hídrico e ela tem que ser seguida. Essa política gerou um conselho de recurso hídrico. Assim como existe o COMAN, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, existe o Conselho Estadual de Recurso Hídrico. Qual é a finalidade do conselho? Gerenciar o recurso de todo o estado do Pará e nos apoiar no que a gente está debatendo aqui. A criação de um comitê de bacia hidrográfica, ele é um conselho gestor, ele é um colegiado, que ele vai tomar as decisões mais importantes para recuperar os rios dentro dessa bacia e a questão da disponibilidade. O rio tem disponibilidade para essa empresa? Tem para essa? Tem. Então ele vai usar ferramentas. Então existe um conselho. O que tem que ser feito é o que Parauapebas, junto com Água Azul do Norte e o Instituto Chico Mendes, está fazendo na região de Parauapebas e Água Azul. Existe um grupo técnico que está criando um comitê de bacia hidrográfica do Rio Itacaiunas lá. Só que esse grupo ele precisa de apoio de outros municípios, de Marabá, de Canaã, de Xinguara, de Água Azul, principalmente, que é para fortalecer essa criação. Porque eu sinceramente, eu vejo ações planejadas mais pontuais. Então vamos integrar todas essas ações num conselho que vai decidir qual é a principal ação que tem que ser tomada no Rio Itacaiunas. É recuperar apenas mata ciliar ou nascente, ou recuperar também os outros rios que desagam no Rio Itacaiunas. Então isso é decidido num conselho. E esse conselho a gente tem que formar. O Estado do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, ela é responsável por a formação desse conselho. E ela não está executando. O Pará, ele é um dos 3 estados do Brasil que não tem nenhum comitê de bacia hidrográfica. Isso é culpa de quem? Isso é culpa minha, isso é culpa do ouvinte, isso é culpa nossa que está aqui, porque a gente não se prontifica para a criação disso. O artigo 225 da Constituição, ele fala o seguinte: o meio ambiente, ele é um bem de uso em comum de todos. Cabe ao poder público o quê? Gerenciar a sua qualidade e as demais formas. Então, o Rio Itacaiunas, ele é meu, ele é seu, ele é do ouvinte que está em casa, ele é da zona rural. O que a sociedade precisa fazer é se organizar. A gente é uma sociedade organizada. A gente precisa se organizar para debater essa importância. E a Secretaria de Estado, ela tem esse papel de nos auxiliar. Olha, a gente quer criar um comitê de bacia hidrográfica, Secretaria do Estado. Como é que a gente vai fazer? Olha, vocês vão fazer isso, isso, isso e isso. Beleza. Porque o comitê de bacia hidrográfica, ele, em primeira instância, é ele que toma as decisões dentro da bacia hidrográfica. Ah, que decisão? A gente vai recuperar a nascente? Vai, beleza, vamos recuperar a nascente. A Secretaria do Estado, ela opina em segunda instância. Então, quem decide, quem faz o planejamento da água para ser utilizada, o planejamento de recuperar essa bacia, somos nós do comitê, se informar. Então, a gente tem que criar esse comitê, a gente tem que sair daqui com essa discussão para criar, porque Canaã e Parauapebas já está criando, entendeu? Então, é a gente se juntar com o pessoal de lá
e o daqui e formar um comitê só. E aproveitar o programa Diário Semanal para a gente falar mais um pouquinho e que... Só um segundo. Sim. Só para esclarecer que no Residencial Tiradentes Tocantins, nós fizemos um trabalho, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de arborização. Mas nós precisamos da consciência e da colaboração dos seus moradores que ajude a preservar. Se cada um adotar uma árvore, nós vamos ter totalmente um residencial verde. Mas para isso precisamos do apoio de cada morador. Nos últimos dias foram assim amplamente divulgados em uma matéria que você fez, promovida por um canal de TV no local. Problema dos rios de Itacaiunas, dos rios de Marabá, né? Oportunidade da equipe de jornalistas filmou diversos ambientes. Conversou com números significativos de atores sociais, tanto agentes públicos como sociedade civil, que gerou assim uma comoção bastante significativa. Percebeu-se que através das redes sociais, desejos da sociedade em participar em ações que colaboram para a melhoria dos problemas apresentados nessa matéria, bem como vivenciando o dia a dia de Marabá, outras cidades de comunidades banhadas por esses rios, mas não têm orientação devida como fazê-los. Aí eu te pergunto, como um cidadão, empresa, entidades poderão participar e contribuir em ações para revitalizar os rios existentes, projetos educativos, já foi citado aqui, para conscientizar os ribeirinhos sobre o uso de manejo do solo, encostas dos rios, especial no próximas nascentes, campanhas educativas sobre condicionamento dos resíduos sólidos, líquidos, esgoto, hoje com frequência já descartados nos rios por moradores em geral e pelo poder público. Você fez a matéria, eu gostaria que você... Nós estamos assim bem perto de um tempo, mas eu gostaria que vocês... Então, eu vou ser bem breve aqui, eu vou falar bem direitinho como nós produzimos essa matéria. Nossa reunião de pauta foi... Parabéns pela matéria. É, isso. Na reunião de pauta nossa, nós colocamos tudo isso aqui que foi discutido aqui na mesa redonda e eu e o meu editor, a gente é muito, assim, a gente gosta de pegar firme na situação. Então, a gente vai apresentar um material como um material assim, superficial, que não vamos atingir mesmo. Então, nós fomos para campo. Descemos primeiramente o rio o Tocantins, né? A primeira coisa que nós encontramos foi aquela situação do esgoto. São vários esgotos ali, inúmeros esgotos que nem eu sabia direito. Eu sabia de um, mas os outros, quando tem a enchente, encobre. E fomos mostrando, descemos o Itacaiunas, assim, encontramos ali, entre o Itacaiunas e o Tocantins, lixo. Muito lixo, muito lixo. Então, assim... Dá até uma dor no coração. Nossa, assim, é gritante. Voltamos e começamos a elaborar direitinho. Então... Tudo que foi discutido aqui é uma situação que pode ser colocada em prática, mas depende muito, muito, muito dos moradores, muito da sociedade. Existe o poder público que pode fazer, mas quem pode agir mesmo de verdade, para mim, são os moradores, entendeu? Eu concordo com Scarpari, quando ele diz que tem que pegar firme, concordo com o Tarcísio, concordo com a Lia, porque assim, você tem que puxar a orelha. Na hora que eu estava gravando com o Seu Coelho, lá no bairro Cabelo Seco, foi uma situação bem... ele tem que atravessar a rua para poder sentar depois do almoço, porque ele não consegue ficar dentro de casa por causa das dragas. As dragas fazem barulho. Depois do almoço a gente tem que ter aquele repouso, né? Ele não consegue. Ele tem que atravessar a rua, sentar do outro lado para poder fazer isso. E na hora que eu estava gravando com outro morador, uma senhora passa com um lixo. A sacolinha de lixo. E eu fico atenta, eu tenho problema de visão, então eu não enxergo direito. Mas eu fechei bem o olho, sabe? E vi que era lixo. E ela jogou atrás da gente o lixo. Ou seja, a gente estava falando sobre aquilo e o morador, ele estava ouvindo aquilo e ele estava fazendo aquilo, sabe? Tem outra situação também, fugindo do rio, a Andréa Rodrigues, que é da Obra Coop aqui em Marabá, ela faz, todos os anos, ela faz matéria comigo, apelando para que os moradores vão até lá, a Obra Coop, de IP.
que tem na obra Coop, que é dado gratuitamente. É um trabalho muito bonito que a Andréia faz. Né? Então poderia ser colocado, poderia ser plantado em todos os locais aqui em Marabá, se cada morador fosse lá, claro, organizado, não chegar de qualquer jeito, organizado, pegar sua mudinha e ir lá plantar. Por que não faz isso, esse tipo de situação, né? E outra situação também que eu vejo é que a Secretaria de Meio Ambiente faz esse plantio nos canteiros de Marabá e não sei quem é aquele homem, aquela mulher que chega e quebra, sabe? Quebra as mudas, tira a proteção daquela muda, sabe? Quantas e quantas vezes eu não vi ali naquele canteiro ali do Núcleo Cidade Nova, aquelas palmeiras, né, sendo tiradas, sendo cortadas quando estavam pequenas ainda. Então, assim, é uma conscientização de todos. E voltando à matéria do Rio, nós fomos buscando. O seu Joaquim, que mora na Folha 33 e que faz o trabalho de cerâmica, aliás, tira a argila para poder produzir telha e tijolos. Ele falou, olha, eu já trabalho aqui há 8 anos. E existe essa preocupação, né, com a área, o distanciamento de 100 metros, né? Existe essa preocupação, a gente sabe disso. Mas aqui, além da gente que trabalha aqui, tem moradores que estão invadindo aquela área da Folha 33. E eles desmatam. Sem nenhuma dó. E colocam fogo. Então, assim, a gente notou que outro morador aqui, que assim, eu dependendo da matéria, eu choro mesmo. E eu chorei junto com o seu Francisco. Quando o seu Francisco, assim, olhou para o rio, lá onde está o dejeto lá do frigorífico, ele olhou para o rio, minha filha, não tem mais. Esse rio morreu. Então, assim, a gente vê que as pessoas olham para aquilo e já não tem mais esperança. Então, é dos grandes que está vindo, é dos grandes, mas é dos pequenos também. O seu Félix, que eu entrevistei, seu Félix, no meio do rio, ele não pesca mais de anzol, porque não tem condições, ele vai com tarrafa. E mesmo assim, ele diz que demora um dia inteiro para pegar peixe. Então, um pescador relatou, ele pesca. Um pescador não mais tem como. lixo do que peixe. Mais lixo do que peixe. Então a gente foi colhendo essas informações, colhendo. Outra situação é aqui na Praia do Geladinho, que esse ano não apareceu, demorou mais de um mês para aparecer. A Praia do Geladinho. Por quê? Porque as dragas que exploravam aqui em frente aqui a orla de Marabá, mudaram, estão explorando perto da ponte. E aquela areia todinha retirada, não deu tempo para que o rio formasse a praia. Então, pela sua matéria, além de ter alertado, né, veio para trazer inclusive esse debate. Espero poder contribuir muito e vamos voltar outras vezes mais. Eu, mediante o teu trabalho, eu quero agradecer e quero te convidar para outras vezes a gente estar aqui. Estarei sempre à disposição, Adriana. Colocando sempre assim, porque isso é uma semente que a gente já está plantando. Olha esses meninos, essa galera aí, estão tudo empenhado aí. CSTU, Lia aí da SEMA. Orlando Moraes como educador, tu já viu, né? Nessas alturas ele tá caladinho no microfone. Mas o trabalho que ele faz fora dos bastidores... Agora chegou na nossa. Você vai ter menos de meio minuto. Ave Maria, aí também de aí eu quero... CCA, um aluno inquieto. Quero dizer, Alessandro, que esse debate, essa mesa, contribuiu muito à sua matéria, está de parabéns. E eu espero poder, futuramente a gente está até... Tá aí nessa parceria, se precisar de mim, sempre tiver uma boa matéria, quiser transformar em debate, só me ligar. Com certeza. A gente reúne essa turma, na próxima, nós vamos estar com outro grupo de pessoas que nós vamos dar continuidade a esse debate. Viu? Eu gostaria que você participasse. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada a você todos, e toda tá? a equipe que fez a matéria. Viu? Obrigada. Vanberg, você tem aqui, pode usar o meu. Vou roubar o teu, né? Eu acho o seguinte, Adriana, por que a gente não fica mais 2 horas aqui com essa turma? Então, marca uma outra, tá? Marca uma outra. É o seguinte, eu acho que é o tipo de debate extremamente importante que está acontecendo hoje, né? É claro que me passa um filme na cabeça.
Eu me lembro que faz 40 anos atrás, quando eu cheguei aqui, que a gente estava fazendo propaganda de muda de castanha na praça pública aqui com o Noé, a gente foi chamado de melancia. Vocês ficam assim admirados, porque eu até fiquei admirado. Por que a gente foi chamado de melancia? Porque a gente era verde por fora e vermelho por dentro. Né? Vocês imaginem a evolução e o pensamento que se tem de ver essa situação hoje. Quando eu fui a primeira vez na Palestina, daqui do Torrezinho, vocês todos conhecem, do Torrezinho até o bar, mata. Da Grota dos Viados até o Araguai, mata. Mata bruta. Vai lá hoje, eu acabei de passar agora, e essa semana, e acabei levando os alunos seus, lá 2 que estavam comigo, até a beira do Araguai, porque minha lembrança do Araguai dos anos 80, que eu estava morando lá na Palestina durante 6 anos, de vou mostrar uma coisa bonita. Gente, eu não enxergava o outro lado do Araguai. E o Araguai é nem a metade da Palestina do que o Tocantins. E lá, bem na minha frente, tinha uma ilha que nunca tinha visto na minha vida. Né? Uma ilha imensa de areia. Né? Então, tudo isso aqui a gente vê que está mudando. Agora, eu diria o seguinte, não me vem com história, nós cidadãos, de que não tem com o que fazer. Que essa aqui é a responsabilidade do IBAMA, responsabilidade do prefeito, não sei o quê. É responsabilidade, tudo isso aqui é responsabilidade nossa, nós, cidadãos daqui de Marabá. Me diga uma coisa, eu estou pensando em alguma coisa que minha mulher vive dizendo e brigando lá com os vizinhos. Por que tu joga a água da tua pia e do teu chuveiro, tu joga no meio-fio da rua? Por que não joga na árvore que está lá no teu quintal? Por que não joga lá nas tuas plantinhas que tem e tuas flores? Muito fácil. Aí depois, o outro vai comprar adubo para tuas flores, não vai? Para teus plantinhos, para tua samambaia, etc. E tu vai jogar para fora o lixo orgânico, onde tu pode fazer adubo orgânico. E aí, meu amigo, é grana na certa, e o Itacaiú vai agradecer, o meio ambiente vai agradecer, e etc. Eu acho que essa questão da responsabilidade nossa é muito importante. Segundo, não vem me dizer que hoje tu não está informado, que tu não sabe que jogar um saco de lixo na rua, o seu saquinho, essa aqui, é praticamente um crime. Todo mundo sabe dessa aqui. Não está informado? Todo mundo tem esse negócio aqui que se chama de celular. Agora, negócio que ele fala, gente, é celular, viu? É o celular aí. Todo mundo passa um tempão no, como se chama, WhatsApp. Então, vamos pagar o dízimo, 10% do tempo que tu passa nesse negócio aqui, né, que se chama... Vai lá na tua internet e te informa a maneira que tu pode resolver essa questão do meio ambiente. Não diz que tu não tem tempo, porque todo mundo passa horas e horas assim. Por fim, nós cidadãos, a gente fica berrando de um monte de coisa, de poluição, de não sei o quê, mas qual é o dia que tu participa de uma audiência pública que trata desse assunto? Qual é o dia? Não vai, nem vai, diz que isso aqui é coisa de besta, né? E aí? Qual é o dia que tu participe de algumas organizações do teu bairro para te informar sobre essa questão? Repara bem, eu sei porque eu posso confirmar que nos 14 municípios do nosso território, em todos os lugares, tem organização que cuida disso. Todos os municípios têm Conselho do Meio Ambiente, Conselho de Desenvolvimento Sustentável, todos os municípios. Né? E quem é que participa? Não se faz nada. Mas tu, cidadão, tu vai lá fazer teu passo e fazer a coisinha que precisa que tu faz.
Eu tenho sindicato, participo porque o sindicato fala dessa questão. O sindicato pode participar também desses conselhos de meio ambiente, desses conselhos de desenvolvimento sustentável. Né? Eu acho que tudo isso aqui é importante. Para terminar, um convite. Diz que não se faz nada em Marabá. O dia 10, agora, dia 10, tem o Colegiado de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sudeste. Foi convidado todos os conselhos municipais para vir participar desse colegiado, para ver quais são as ações que a gente pode fazer. É paritário. Metade é sociedade civil, metade é entidade governamentais, municipal e etc, etc. Outra, uma coisa importante que vai acontecer dia 11, 10 é do colegiado. 11, vai acontecer a Conferência Territorial de Assistência Técnica e Extensão Rural. O que é esse negócio? No nível nacional, no ano que vem, maio, junho, não me lembro bem, vai ter a Conferência Nacional. E vai ter agora, no mês de março, abril, uma conferência estadual. Eu acho que, nós achamos que seria uma vergonha nós não fazer, pelo menos, nossa conferência territorial para discutir isso aqui. Vai acontecer um dia depois, dia 11, agora, essa sexta-feira que vem agora, justamente porque praticamente vai ser a mesma plateia, vamos dizer. Dia 10 o colegiado, dia 11 a conferência. Tudo no INCRA, já distribuímos convite em todos os lados. Estou dizendo isso aqui principalmente para os técnicos das entidades públicas. É bom vocês saberem disso aqui, porque, falando claro, alguns chefes não distribuem e não mandam alguém da sua própria entidade. Isso aqui eu sei porque já me falaram. Esse ano não se faz nada também nos assentamentos. Foi criado, depois de 2 vezes, 3 dias de seminário, o Fórum de Gestão e Controle Social dos Assentamentos, que se chama o Programa Verde. Todo mundo está sabendo dessa história, e foi criado. Tem reunião no INCRA que trata desse assunto. Também é paritário. Então, eu acho o seguinte, eu que vi a diferença dessa questão ambiental em 40 anos na nossa região, né, eu posso dizer, evoluiu foi muito. Agora, o que fico impressionado, realmente, nesse momento não, né, nesse período agora, é a consciência que virou agora a sociedade toda, que seja entidade pública ou não, entidade da sociedade civil, todo mundo está extremamente preocupado para achar algumas propostas. Parabéns para quem mete a cara de fazer isso aqui e não culpa ninguém, a não ser nós mesmos, cidadãos, de participar e fazer nossas coisas. Obrigado, Vanberg. Gente, esse é meu francês. Você vai fazer a conclusão da mesa, Orlando Moraes, do programa de hoje? Eu quero agradecer a todos vocês. Queria que cada um de vocês pudesse dar uma fala no agradecimento, mas parece que nós não temos mais tempo, né? Quero agradecer a Alessandra, que é repórter, que está aqui hoje, a Dona Lia, ao Gilson, da SDU, Orlando Moraes, que caladinho, mas vai já ele detona já o microfone. Detona. Ao Tacício, ao Scarpari do Ibama, que o Scarpari estava só anotando ali, mas devia ter muita coisa ainda para falar. Tem muita coisa. Ao Vinícius, Manel Vanberg, a toda a minha equipe e a todos os meus ouvintes. Orlando Moraes, você tem menos de meio minuto para uma conclusão. Então, bom dia. Bom moço. Isso é um sofrimento para um professor, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Primeiro assim, a gente gostaria de parabenizar a mesa, né? Que eu acho que foi um aprendizado extremamente rico. E a oportunidade era para a gente ouvir esses dados mais técnicos, para a gente poder pensar as ações que precisam ser aí pensadas. Mas de antemão, acho que para reflexão, acho que a gente precisa pensar que quem está morrendo não é o rio.
Quem está morrendo somos nós. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a pensar. Verdade. Ah, tá morrendo o rio, é algo distante de mim, é algo... Quem está morrendo somos nós, né? E aos pouquinhos. E a gente tem observado a dificuldade que muitas cidades brasileiras têm enfrentado e não está longe de nós, né? Falamos aqui da qualidade da água, que já não é uma água, né, propícia para beber. Eu queria, assim, parabenizar as matérias que a Alessandra fez, que eu acho que foram, assim, extremamente interessantes. Mas a gente precisa encontrar mecanismo de participação, de envolvimento da sociedade nesse movimento que está iniciando, como foi pontuado aqui, uma série de ações que a sociedade precisa verdadeiramente saber e saber como participar. E aí uma coisa que eu trago para nossa reflexão, e aí a Maria Alexandra coloca assim com bastante interessante, que é, eu acho que essas ações elas precisam estar em mim. Nós temos esperado muito que o meu vizinho faça, não é? Eu preciso olhar para mim o que eu estou fazendo. E aí a gente se envergonha como humanidade, depois de ter produzido bilhões de conhecimento, depois de ter produzido bilhões em matéria de tecnologia, de dizer que a gente avançou tanto e a gente ser tão pequeno. Nós avançamos em muitas coisas, mas nós, cada dia que passa, a gente diminui. Como gente, como ser humano, porque a gente não produz para a vida aquilo que toda a produção científica tem feito. Deveríamos estar agora com o rio Itacaiúna pulsante, vibrante, porque nós produzimos conhecimento, era para melhorar as coisas, a ciência veio para isso. No entanto, a gente depreda, a gente mata, a gente tem prazer em jogar lixo em tudo quanto é lugar, porque nós somos assim por natureza. Lá na nossa casa, nós estamos falando, ela falou que do seu José, do seu... tal, mas eu acho que o momento serve para nós aqui da mesa, para que a gente reflita no que eu estou fazendo lá na minha casa. Onde você joga teu óleo de cozinha? Onde é que eu jogo meu óleo de cozinha? Onde é que eu jogo, né, esse bando de sacola que a gente pega no supermercado? Onde é que elas estão indo? Eu acho que o passo, Vanberg, ele precisa começar de mim. Isso que tu fala da tua esposa é importantíssimo. Mas nós estamos tão presos ao WhatsApp, essas coisas, que a gente não tem esse tempo. E a gente está morrendo e a gente não consegue se perceber. Então, parabéns a todos que ouviram o programa. Esperamos que você reaja. Porque quem está morrendo, meu companheiro, não é o rio. Quem está morrendo somos nós, viu? Então, bom dia a todos. Obrigado, Adriana, pela oportunidade, tá? E agradecer não só, né, mas a quem nos ajuda a manter esse programa. Perfeitamente. São os meus colaboradores, Janjoy, Novo Conceito em Viajar, Unimed, Sul do Pará, cuidando bem de você, a Renovar, Vet Plus. Nós temos também Dr. Carlos André, nós temos aí doutora Rosilene Cunha, Dr. Vilde. Enfim, gente, nós temos aqui a Intercom Tecnologia, no melhor preço aqui em Marabá, Quitanda do Bairro, que nos oferece um café da manhã, magnífico em sabor, a Metaclínica. E eu gostaria de dizer assim, a todos vocês, meu muito obrigado. É uma pena que a gente não tem muito tempo para cada um mandar um alôzinho para a família. E queria encerrar dizendo só uma coisa. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Queria que vocês refletissem, Madre de Teresa de Caltecá. Muito obrigado. Esse é o programa que eu ofereço e agradeço estritamente ao meu Deus, porque sem ele eu não estaria aqui, não conheceria vocês, não passaria tanta informação, não seria Adriana Araújo, essa radialista simples, que muita gente diz que eu sou encrenqueira, não sou não. Que eu sou chata, não sou não. Pelo contrário, eu só estou fazendo a minha parte, faça a sua também. Até sábado, se Deus me permitir.